determine o valor da força eletromagnética que atua na partícula e o valor do raio da curva que ela vai descrever. Tu vê, o cara forneceu todos os dados. Eu só vou ter que ter o carinho de pegar a fórmula da força eletromagnética e substituir os dados com atenção. O valor do campo magnético foi fornecido 4 vezes 10 na menos 5. O valor da carga foi fornecido 6 vezes 10 na menos 6. 6 vezes 10 na menos 6. A velocidade da partícula foi fornecida 2 vezes 10 na 3. E o aluno tem que se tocar pelo desenho que o vetor velocidade e o vetor campo magnético são perpendiculares. 190. A força eletromagnética ficou 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. 10 na 3 com 10 na menos 6 dá 10 na menos 3. Com 10 na menos 5, 10 na menos 8 newtons. Essa é a força eletromagnética. Se além da força eletromagnética o cara pediu o raio, eu não vou me agarrar no rabinho e ver um PIB. Eu tenho que entender que essa força que atua no corpo vai fazer o papel de força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Nós já calculamos o valor da força, 48 vezes 10 na menos 8. Sabemos que a massa da partícula são 8 gramas, 8 vezes 10 na menos 3. Menos 3 porque eu tenho que passar para quilograma, dividindo por 1000. A velocidade da partícula foi dada 2 vezes 10 na 3 ao quadrado. E aí nós vamos achar o raio da curva que essa partícula executará. Está dividindo, passa multiplicando, R é igual 8 vezes 10 na menos 3 vezes 4 vezes 10 na 6, que divide 48 vezes 10 na menos 8. Depois de uma matemática básica, vamos ver. Vou dividir por 8, vai dar 1, vou dividir por 8, vai dar 6. Vou dividir por 2, vai dar 2, vou dividir por 2, vai dar 3. Sobrou 2 terços, que multiplica 10 na menos 3 com 10 na 6 dá 10 na 3. Passa para cima o 10 na 8, 10 na 8 com 10 na 3, 10 na 11. Mais uma vez, o valor, a resposta, é altamente exagerada. Esse raio é tão grande que em laboratório daria a sensação de a partícula estar andando absolutamente em linha reta. Então, calculamos o valor que foi pedido e cheguei à conclusão de que era um valor muito grande. Então, em laboratório, nós não perceberíamos o raio da curva. Se nós fôssemos olhar isso no laboratório, nós teríamos a sensação de que a partícula passou reto. Muito bem. Então, fiz um exemplo da força eletromagnética e já conectei com a força centrípeta. Observem que nós calculamos o raio da curva mesmo sem pedir ajuda para o Habib. Só usamos física básica mesmo. Um outro exemplo, não custa citar, né? A força que atua na partícula empurra ela para dentro do quadro, concordam comigo? Tentem aplicar a regra da mão direita, modificada lá, para ver se tu enxerga que a partícula vai ser empurrada para dentro do quadro. Um outro exemplo, que eu acho que valeria a pena a gente fazer, depois da revisão no início da aula, seria colocar um fio reto e longo próximo de uma espira e pedir para calcular o campo magnético resultante. Uma situação que eu já vi aparecer algumas vezes no vestibular aí. Então vamos ver o exemplo 2. Vamos trabalhar com o segundo exemplo. Então olha só, vou pegar uma espira. Peguei uma espira
A. Esse é um bom exemplo 2, ó. Para a situação seguinte, sabendo que a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere, determine o campo magnético resultante no ponto A. Tanto a espira quanto o fio reto e longo gerarão campo magnético no ponto A. O que nós teremos que fazer é calcular o campo magnético gerado por cada um deles separadamente, aplicar a regra da mão direita para saber para onde é que apontam esses vetores, para poder decidir se nós vamos somar ou subtrair. Primeiro, então, vamos pensar na espira. O campo magnético gerado pela espira é μ0 vezes I sobre 2R. O μ0 é o 4π vezes 10 na menos 7. A corrente que percorre a espira vale 10. Dividido por 2 vezes o raio da espira é π. Olha que bonito que ficou. Corta π com π, 4 dividido para 2 é 2. Ficou 2 vezes 10 na menos 6 Tesla. Para onde aponta esse vetor, gente? Para dentro ou para fora da espira? Pega o fiozinho com a mão direita. O dedão na corrente. Para dentro ou para fora? Para fora, né? Percebe? Olha só. Isso aqui é um pedacinho de fio. Olha o meu dedo, é o fio. Fio da espira. Pega no fio. Não tem que ter vergonha, é só pegar no fio. E o dedão, ó, é a favor da corrente. Quando tu pegou no fio, tu vai ver que a galera que acompanha o indicador está emergindo do centro da espira. Por isso que eu sei que o campo magnético aponta para vocês. Para representar isso, eu faço uma bolinha com um pontinho. Esse é o vetor campo magnético no centro da espira. Vamos pensar no fio. Vamos pensar no fio reto e longo. Fórmula para o fio reto e longo. Tem o π. É a única diferença. Campo permeabilidade magnética do meio. 4π vezes 10 na menos 7. Corrente elétrica que percorre o fio. 30. Dividido por 2 vezes π e a distância do fio até o centro da espira. 5 metros. Π corta com π, 2 vezes 5, 10. Vou cortar esse 0 com o 10. 3 vezes 4, 12. Não! 12 vezes 10 na menos 7 Tesla. Para onde aponta o campo magnético que o fio gera ali? Para dentro ou para fora do quadro? Pega no fio com a mão direita e o dedão para baixo. À esquerda do fio, o campo magnético penetra no quadro. À direita do fio, o campo magnético emerge no quadro. Como eu estou trabalhando com a espira à esquerda, eu sei que esse campo magnético está penetrando no quadro. Esse é o B do fio, esse é o B da espira. Já que um vetor aponta para fora e o outro vetor aponta para dentro, para achar o resultante deles eu vou somar ou vou subtrair? Já que eles têm sentidos opostos. Subtrair, né? 12 vezes 10 na menos 7 com 20 vezes 10 na menos 6 está ruim de pensar. Eu vou transformar esse em 20 vezes 10 na menos 7. 20 vezes 10 na menos 7 menos 12 vezes 10 na menos 7 dá 8 vezes 10 na menos 7 Tesla. Apontando para onde? Para dentro ou para fora do quadro? Por quê? O campo magnético resultante no centro da espira aponta para vocês ou para dentro do quadro? Esse que valia 20 vezes 10 na menos 7 apontava para fora.
esses 2 exercícios extras aí, certo? Então anotem os dados novos ali, eu cortei os dados antigos, tá vendo? As perguntas são a mesma, campo resultante no centro da espira, força eletromagnética e raio da curva. Valeu, galerinha, muito obrigado pela paciência.